Então vamos começar a aula de hoje com aquilo que a gente falou que ia fazer, né, na aula passada, sobre VLAN de voz e AutoQoS. Por que o pessoal colocou VLAN de voz no CCNA, né? Que já está vendo VLAN, nada melhor que ver VLAN de voz também aqui, tá? Quando a gente coloca telefones IPs, seja Cisco ou não Cisco, existe uma estrutura chamada VLAN de voz, que é feita para você separar a parte de voz da parte de dados e já poder priorizar de um jeito diferente, tá? Quando a gente está tratando de voz numa rede IP, a voz tem que ser tratada de uma maneira diferente, tanto a voz quanto o vídeo e também alguns outros tipos de dados, tá? Tratado através do QoS. Então a VLAN de voz, ela vem para suprir necessidades de segurança e de QoS. Por isso que a Cisco recomenda que a voz e os dados sejam trafegados em VLANs distintas. Aí eu falei, né? Opa, boa noite aí, Luciano. Eu falei que uma porta só pode ser alocada a uma VLAN de dados. Agora você pode colocar ela também alocada em uma VLAN de voz, tá? Então o que a VLAN de voz faz? A VLAN de voz, ela isola o tráfego de voz do tráfego de dados, tá? Para os telefones IPs, eles ficam sabendo que VLAN de voz eles vão utilizar através do CDP. Então, quando um telefone IP da Cisco se inicializa, através do CDP, ele descobre que VLAN de voz ele tem que usar. Então, aquilo que eu falei, né? Quando a gente trafega voz e dados simultaneamente numa rede, você tem riscos de segurança e necessidade de QoS diferente, tá? Porque basicamente a gente tem que lembrar que o tráfego de voz é um tráfego contínuo, ele não pode ter atraso e ele tem que ter uma garantia de banda para funcionar, né? Porque voz, eu estou falando aqui para vocês, não adianta o cara bufferizar a voz, colocar lá num buffer para depois transmitir. Isso aí não vai funcionar. O que eu estou falando aqui você tem que ouvir do outro lado, né? Então ela tem que ter essa velocidade, essa agilidade. E além disso tem que ter banda, né? Não adianta nada eu pegar e passar circuitos de voz se eu não tenho a velocidade suficiente. Você vai começar a ouvir voz de Darth Vader, o picote de voz, começa a ficar uma porcaria a voz, tá? Quem garante tudo isso é o QoS. Comandos. Você vai ver que não tem nada diferente aqui, né? Para criar VLAN de voz. VLAN 10, name VLAN de voz. Aí eu criei uma VLAN de dados 20. VLAN 20, name VLAN de dados. Eu deveria ter criado também aqui uma VLAN de voz 25 e uma VLAN de voz 50 e uma VLAN de dados 25, em vez de 10 e 20 aqui, tá? Eu errei aqui, ó. Então aqui deveria ser VLAN 50, name voz, VLAN 25, name dados. Aí eu entrei na porta 2 até a 24, a 1 provavelmente está como trunk, né? Switch Port Mode Access. Spanning Tree Port Fast, para evitar que eu tenha Spanning Tree nessas portas, para eu ligar o telefone e ele já subir de cara. Aí Switch Port Access VLAN 25, para VLAN de dados continua a mesma coisa, e Switch Port Voice VLAN 50. Então, se tiver telefone IP na ponta, ele vai pegar a VLAN 50 para voz. E na portinha que ele tem de switch do telefone, ele vai passar tudo que vier da VLAN 25 para o teu computador, tá? Se não tiver telefone IP na ponta, não tem problema. Funciona só VLAN 25 aqui, não tem problema nenhum, tá? Você pode ligar o computador que vai funcionar lá os dados na VLAN 25. Então, basicamente essa figurinha aqui, ó. O cabo de rede sai do switch, vai para o telefone IP. Esse telefone IP é um telefone IP que tem duas portas. Uma porta para ligar o switch e uma porta para ligar o computador. Aí sai uma porta do switch que você liga o computador. Do switch até o telefone IP, ele passa duas VLANs. Uma VLAN com tag, né, marcada, e uma VLAN untagged, sem marca. Então a VLAN de voz passa com a marcação e a VLAN de dados sem a marcação. E o switch já avisou, né, que 50 está de dados e 25 está de voz. Aí o telefone IP pega tudo que for da VLAN de voz para ele e repassa o que é da VLAN de dados para esse cara. Então aqui embaixo, aqui, ó, ele só vai passar o que está na VLAN de dados, que é a 50. E para ele vai pegar a informação que está na VLAN 25. Aqui, ó, os pacotes de voz aqui que estão na VLAN 25 ficam para ele. Beleza?
Por que tratar disso no CCNA, né? Porque é cada vez mais comum a gente ter telefone IP e a gente ter telefones IPs nas redes. Eles compartilham o mesmo cabo, tá? Nesse caso aqui que eu estou colocando um telefone IP que tem porta de switch. Então eu vou ligar o cabo do switch até o telefone, e aí do telefone para o computador é um outro cabo. Então esse cabo aqui, ó, que sai do switch até o telefone, é um só. É um só. Que está passando duas VLANs, a VLAN de voz e a VLAN de dados. Se tiver que haver conversa entre essas duas VLANs, o roteador vai fazer. Tá? O Ricardo perguntou, caso não precise haver conversa em tipo de VLAN. Na realidade, se houver conversa, o roteador vai fazer. Às vezes precisa, né? Tem coisa do telefone IP que você configura numa tela que você acessa via HTTP direto o telefoninho. Então, às vezes, você tem que acessar o telefone IP. Você vai digitar HTTP e o IP do telefone IP. Aí quem faz o roteamento entre VLAN vai ser o roteador. Aí o Antônio perguntou se essa ligação é comum. Muito comum. Muito comum. Tá? Hoje em dia, aí, quem usa equipamento Cisco e está usando telefone IP acaba usando isso daqui. E isso aqui, essa topologia não é válida só para equipamento Cisco, tá? Essa topologia é válida para equipamento não Cisco também. É por isso que tem a VLAN de... o Antônio perguntou lá, né, se existe prioridade de tráfego. É por isso que o cara faz a VLAN de voz. Porque aí, o tráfego de voz já é priorizado nessa VLAN. E o tráfego de dados vai seguir a prioridade que você configurar no QoS, dependendo do tipo de serviço que o teu computador está trafegando, tá? Então o cara já trafega numa VLAN diferente, que é para você dar prioridade aos pacotes dele. Beleza? Aí como que o QoS é um negócio complicado? É um treco que existe um curso só para QoS, existe uma certificação só de QoS. A galera inventou o AutoQoS. Então o pessoal da Cisco inventou uma série de templates padrões, baseados em melhores práticas, né, as best practices da Cisco, levando em conta o tipo de encapsulamento que cada interface tem, posicionamento e tudo mais. E basicamente, quando você tem uma rede com telefone IP, o pessoal usa isso aqui, tá? O AutoQoS. Então o AutoQoS, ele usa o CDP para descobrir se tem um telefone IP realmente lá na ponta, tá? Primeiro assim, então o AutoQoS, você pode colocar ele sem problema, que ele só vai colocar a configuração se tiver um telefone IP lá na ponta. Aí, o comando é aplicado dentro das interfaces de roteador e switch. Os comandos são AutoQoS VoIP Cisco Phone e AutoQoS VoIP Cisco Soft Phone. Ó, isso aqui se eu tiver hard phone, e o segundo se eu tiver soft phone, aquele IP Communicator instalado no computador, que é um carinha que você consegue falar, ele tem a cara de um telefone, mas ele é um software, tá? Que é o tal do Cisco IP Communicator. Dá vontade até falar um Tabajara atrás, né? O Cisco IP Communicator Tabajara, mas não é Tabajara não, tá? O treco é bom para chuchu. Então o que você vai fazer? Na porta do switch que tem telefone IP hardware ligado na ponta, você coloca o comando AutoQoS VoIP Cisco Phone. Se não tiver telefone IP, você coloca comandos AutoQoS VoIP Cisco Soft Phone. Porque se o cara colocar o computador dele e ligar um telefone IP desse tipo Cisco IP Communicator, que está instalado no computador dele, ele vai ter QoS para esse cara também, tá? Aí o outro comando que tem, claro, né? O switch detecta através de CDP o tipo de cara que ele tem e dá a marcação para o cara correta, né? E o outro tipo de configuração que o cara tem é esse aqui, o AutoQoS VoIP Trust. Isso aqui eu coloco nas portas trunk ou então com telefones IPs de outros fabricantes, tá? Beleza? Bem facinho, né? Um negócio mais tranquilo que esse não existe. Então, se um dia você pegar telefone IP para configurar, ó, você tem aqui, ó, um padrãozinho, né? Deixa eu só colocar aqui. Esse aqui é o padrão de configuração. Você cria a VLAN de voz, VLAN de dados, e você só coloca um comando a mais: switch port, voice VLAN e o número da VLAN de voz que você criou. É só isso aqui. E aí você entra lá na interface
e coloca onde tiver telefone IP em hardware, você tem um aparelho IP na ponta do switch, AutoQoS, VoIP, Cisco Fone. E onde você não tiver telefone IP, você tiver um computador, você coloca o AutoQoS, VoIP, Cisco Softphone. Que provavelmente, se o cara não tem telefone IP e só tem computador, ele vai usar um softphone para fazer as ligações. Fácil, né? O negócio é configurar toda a parte de telefone IP. A parte de switch vocês já conseguem. Alguma pergunta aí, pessoal? Eu desliguei o vídeo, tá? Se está tranquilo, então vamos passar para os exercícios. Exercícios do capítulo 12. Antes da gente, desculpa, do capítulo 11, né? Antes da gente passar para o capítulo 12. Só deixa eu reposicionar a pergunta aqui que furou um pouco aqui. O tamanho, beleza. Então vamos lá. Eu escolhi 6 exercícios, tá? Que eu achei bacanas aí, para a gente dar uma olhada. O primeiro deles é sobre montagem do Spanning Tree. Então o cara fala aqui, ó, cada um desses 4 switches foram configurados com hostname e com RSTP. Nenhuma outra configuração foi feita. Quer dizer o quê? Como é que o cara vai escolher quem é o root bridge se nenhuma outra configuração foi feita? Quem é que vai mandar? O root bridge é o bridge priority mais o MAC address. Se eu não mudei nada, quem manda é o MAC. O Antônio colocou ali, é isso aí mesmo. Quem manda é o MAC. Então o menor MAC address vai dar o root bridge. Só que ele quer saber quais são as alternativas que indicam os papéis corretos, os port roles das portas e switches. Tem que lembrar que o Rapid Spanning Tree só tem 3 papéis de porta, 3 port roles, né? Ele é root, designado ou alternativo. Aí no Spanning Tree normal, ele podia ser root, designado, não designado, bloqueado, então tinha um monte de coisa, né? Tinha mais estados, aqui só são 3. Mas ele só quer saber de portas roots e designadas. Primeiro passo no Spanning Tree é descobrir quem é o root bridge. Quem desses 4 aqui vai ser o root bridge? Alguém já conseguiu ver? Antônio está falando que é o C. Alguém também acha aí que é a mesma coisa? Como é que está o negócio? Então, a gente tem que procurar o menor MAC, ó. Todo mundo começa com 0013. Então, esse cara aqui não define nada. O segundo, aqui tem 8039, 80D7, ó, então esse aqui é menor do que esse. Aqui tem 80C7, ó, esse aqui continua sendo menor do que esse e do que esse. E aqui eu tenho 8030. Então, ó, se eu tenho 39, esse aqui é o segundo. C é menor do que D, esse aqui é o terceiro. D aqui é o quarto. E esse aqui é o primeiro, é o menor, né? Então eu tenho o root, o switch C. O Antônio matou a jogada, né? Então o nosso root aqui, ó, vai ser o switch C. Vocês entenderam aqui como é que eu achei, né? É o menor MAC address. A gente tem que achar quem tem o menor MAC address. Opa, peraí. Então esse cara aqui ó, que eu estou pintando, ele é o root. Se ele é o root, as portas deles ficam como designada. Então aqui eu tenho uma porta designada, aqui eu tenho uma porta designada, né? Então se tiver aqui um exemplo aqui, ó, tá falando da FAST 0/1 e 0/2, as duas são designadas, ó. Primeiro, FAST 0/2 é designado, ó, beleza. FAST 0/1 é root, mentira, não é root.
eu vou ter porta root somente aqui no switch A, B e C. Uma das portas dele vão ser root ports, né? Para eu achar a root port, eu tenho que achar a porta com menor caminho. Então vamos lembrar lá que as velocidades lá, né, o caminho, ele é dado por um padrão. E o padrão diz aqui, ó, que Fast Ethernet o custo dela é 19. Então eu tenho um link Fast aqui, ó, vale 19. Se eu vier para cá, tem uma Fast 1 GB. Esse cara vai fechar em o quê? Vai fechar em Fast ou em Giga? Tem como uma porta Fast fechar como Giga? Na hora da autonegociação, apesar disso aqui ser Giga, ela vai fechar a Fast, né? Então, o nome da porta é Giga, mas aqui vai fechar 100 mega. Não tem como fechar a Giga, né? É isso aí, a menor velocidade. Agora aqui sim, eu tenho duas portas Giga, então vai fechar a Giga, vai ficar com 4. Aqui eu tenho uma Fast 1 GB, vai fechar a Fast, vai fechar com 19, ó. Então, essa porta aqui, ela tem um custo 19, e se eu sair por aqui, ele tem 19 mais 4 por mais 19, então morreu. Essa aqui é a nossa porta root desse cara. Se eu vier por aqui, ó, no switch B, se eu vier por aqui, eu tenho 19 mais 19. Se eu vier por aqui, eu tenho 4 mais 19. 4 mais 19 é menor, então esse cara aqui, ó, fica como root. E desse cara aqui não adianta nem pensar, né? A que está mais perto aqui é que vai fechar, ó. Aqui só tem 19, para cá tem 4 mais 19 mais 19. Então esse cara aqui, ó, vai ser a root port desse cidadão. Entenderam aí? Então a gente tem aqui, ó, designada, designada, root, root, root. Tem um link aqui, ó. Claro que se essa porta aqui é root, essa porta aqui eu tenho que ser designada, né? Só tem um link aqui que eu tenho que descobrir. Só que vamos tentar matar o exercício sem saber isso, né? Ele fala aqui, ó, que a giga no switch B. A giga 0/2 é root. Mentira. A 0/1 que é a root, a gente já descobriu. A 0/1 é designada, não sei. Não, mentira, ó. 0/1 do switch B é root. Aí ele fala que a fast 0/2 do switch C. Caramba, cara. Ele fala que a fast 0/2 do switch C, ela é root, não é, ela é designada. E fala que a giga 0/2 do switch D é root. Essa aqui é root. Ele pediu para escolher 3. Será que eu comi bola aí? Ah, comi aqui, ó, né? Fast 0/1 do switch A é root. Essa aqui, ó. É o B aqui, ó. Fast 0/1 do switch A é root. A gente marcou que era root ali, eu apaguei e falei que não era. Entenderam aqui? Qual foi a burrada minha? Deixa eu apagar aqui, ó. Opa. Tá aqui, A, B e F. A gente calculou e marcou errado, né? Então, o a fast 0/2 do switch A é uma porta designada. A fast 0/1 é uma porta root. E a porta giga 0/2 desse switch aqui é uma porta root. Beleza?
Para achar aqui, ó, quem é designado e quem é não designada, é fácil, né? Esse switch tem um MAC menor do que esse switch, então essa porta vai ser designada e essa porta aqui, ó, ela vai ser uma porta alternativa, né? Porque a gente está no Rapid Spanning Tree. Então a gente tem aqui, ó, designada, designada, root, root, root. Essa aqui tem que ser designada e aqui a gente tem uma designada e uma alternativa. Ela fica fora, porque a gente está no Rapid Spanning Tree, né? Beleza? Podemos passar para frente? Depois aí, quais são os benefícios que podem ser obtidos usando VTP em uma rede? Permitir que os quadros de diversas VLANs usem a mesma interface. Isso aí tem a ver com VTP? Quem que faz os quadros de várias VLANs saírem na mesma interface? Um router, e o nome da interface é uma interface trunk, né? Então, na realidade isso aqui, o primeiro aqui que o cara fala é um trunk, e quem encaminha esses pacotes são os roteadores. Depois, permitir que os switches possam ler cabeçalho dos quadros. O switch não precisa de VTP para ler cabeçalho do quadro, ele já lê, né? Ele já faz o encaminhamento através dos cabeçalhos. Manter a consistência de VLANs através das redes. Sim, né? Isso aqui até está no começo do texto do capítulo. Permitir que as informações de VLAN sejam propagadas através da rede. Faz parte da topologia, né? A gente tem um VTP server e um monte de cliente. Então eu só configuro no servidor e o resto vai através dele. Se ele escolheu só 2, já matamos o exercício. O outro aqui, ó, permitir que as portas sejam designadas automaticamente as VLANs. Não. Isso aqui ele não faz, né? Quem faz é o administrador de rede. Fazer o VLAN Membership o VTP não faz. Depois, quais os valores são usados pelo Spanning Tree para eleger um root bridge? Pelo absurdo, endereço IP não tem nada a ver, versão do iOS não tem nada a ver, quantidade de RAM não tem nada a ver, velocidade de link é para escolher quem é root port e quem não é. Então é A e C. É o bridge priority mais o endereço MAC. Isso aqui é aquela que tem texto bíblico, né? Tem um negócio tão gigante no enunciado e no final ele quer saber um negocinho de nada, né? Os switches CAT1 e CAT2 estão conectados entre si pela FAST 0/24. Um trunk 802.1Q está configurado entre os dois switches. No CAT1 a VLAN 10 é escolhida como VLAN nativa, mas no CAT2 a VLAN nativa não está especificada. Se eu não configurei a VLAN nativa no CAT2, quem é a VLAN nativa no CAT2? A 1, né? Então aqui, ó, no CAT2 está a 1 e no CAT1 está a 10. O que vai acontecer nessa tranqueira aí, nesse cenário? Quadros gigantes vão saturar o link. Muito louco, hein? VLAN 10 no CAT1 e VLAN 1 no CAT2 enviarão quadros sem rótulo. 10 no CAT1 e 1 no CAT2 enviarão quadros sem rótulo. Uma mensagem de erro de VLAN nativa será gerada. E no último, a VLAN 10 no CAT1 e a VLAN 1 no CAT2 enviarão quadros rotulados. Ó, isso aqui não vão mandar, né? Porque se eu coloquei a 10 como nativa, eles não vão mandar. Então a resposta certa, a mais certa, é a C, tá? A mais certa de todas aqui é a C. Se o cara mandasse escolher duas, eu escolheria a B e a C, tá? Se ele mandasse escolher duas, eu escolheria a B e a C. Que a B também está certa, tá? No CAT2, a VLAN 1 vai mandar
os quadros sem marcação, e no CAT1 a VLAN 10 também vai mandar o quadro sem marcação, tá? Então, esse cara aqui, ó, se não tivesse a resposta C, ela também sairia CAT1 e CAT2 é só o nome. Não é nenhum tipo de switch. Ele só deu o nome CAT1 e CAT2. Entendeu? Isso é daquelas questões para confundir o aluno. Entenderam essa questão aqui? Agora aqui, ó, eu peguei uma questão e que ele perguntava algumas coisas e na realidade eu fiz ela virar uma questão mais completa, tá? Essa primeira figurinha, analisando a topologia abaixo, responda que portas do switch são portas de acesso e depois quem são portas de tranque. Vamos começar pela porta de tranque, que tem menos aqui, ó. Vamos começar pelas de tranque. Sem olhar a configuração, o que vocês acham do switch 1 e do switch 2? Que portas são tranque? Switch 1, fast 0/9. E aqui está com o roteador aqui, ó, né? Fast 0/7. Então aqui, ó, essas duas aqui ó, no switch 1 vão ser tranques, né? E no switch 2 eu só tenho a fast 0/8. Então aqui é o switch 1. Vou colocar aqui fast 0/7 e 0/9, no switch 2 a 0/8. E de acesso? Tudo o resto, né? O resto está configurado tudo com computador, servidor na ponta, então é tudo porta de acesso, né? Então no switch 1 eu tenho a 0/2 e a 0/5. E no switch 2 eu tenho a 0/6, a 0/4 e a 0/3 aqui como portas de acesso, né? Beleza? Conseguiram enxergar isso aí? Na realidade, nessa pergunta, o cara pega e te dá uma lista de porta e pergunta quais são as de acesso. Você tem que marcar só duas, tá? Mas aí eu resolvi fazer uma que a gente já enxerga tudo quanto é porta. Vamos colocar aqui, ó. No switch 2 tem a 0/2, 0/5 como acesso. Desculpa, no switch 1, né? No switch 2 tem a 0/3, 0/4 e 0/6 como portas de acesso. Tranquilo, né? Agora a última é a mais casca grossa. Ah, tem mais uma aqui ainda. A penúltima é mais casca grossa, ó. A penúltima aqui ela é mais chatinha. Um CCNA foi contratado para analisar a configuração de um switch, desse switch aqui, ó, que tem a porta 0/24 ligada no roteador e a porta 0/1 ligada em um computador. E ele precisa corrigir a configuração que está feita para que a porta do micro possa estar conectado a apenas um dispositivo, e que se entrar um outro dispositivo, ele tem que descartar os pacotes, sem afetar a conexão do primeiro dispositivo. Então isso aqui tem a ver com Port Security, né? Até o comando de Port Security já está aqui, ó. Escolha duas alterações que devem ser feitas na porta para que essa tarefa seja cumprida. Olha a configuração aqui, ó. Switch Port Access VLAN 3, Switch Port Mode Access, então para o Port Security está legal. Eu tenho a porta como acesso. Aí tem Switch Port Port Security Maximum 2, Switch Port Port Security Violation Restrict,
switch port, port security, MAC address, stick. Então ele está limitando a 2 MACs. Se tiver uma violação, ele vai restringir o acesso da máquina que estiver entrando. E ele manda prender o MAC address e gravar na memória RAM. Daqui já dá para ver que tem uma coisa errada, né? O que está errado ali? Se o cara quer que só deixe aprender um MAC address, maximum 2. O máximo tem que ser 1. Então, ó, a letra D aqui ela fala: alterar o máximo de MACs aprendidos pela porta para 1. Aí ele fala aqui ó, também, alterar a restrição para shutdown. Ele quer que o micro novo pare de receber quadros. Se você colocar em shutdown, os dois param de receber. Então não pode ser a letra A. Esse restrict aqui, ó, ele está certo. Pode ficar ele. Aí ele tem aqui, ó, habilitar o port security na interface. Vocês não vão lembrar dos comandos todos, né, do port security. Mas tem que fazer isso aqui. No comecinho aqui, ó, antes de entrar com esses comandos de baixo, você tem que colocar um comando que é o switch port, port security, seco, tá? Então você tem que colocar o comando na frente, switch port, port security. Esse comandinho deveria estar aqui, ó, na frente dos outros. Cuidado que aqui em cima ele dá da porta 0/24 e aqui embaixo ele dá da porta 0/1. Mas é a mesma coisa, tá? Se a gente fosse dar um show port security, ia estar como disabled. Porque se eu não colocar esse comando aqui ó, na frente, apesar de ter os outros aqui ó, embaixo, o port security fica como desabilitado. Aí tem um negócio aqui, ó, habilitar os port security em modo global, não existe isso. Limpar contador do port security, não precisa. Salvar o comando do port security na NVRAM para que ele tenha efeito, não existe isso, né? Habilitou o port security, colocou switch port, port security, já começou a funcionar. Beleza? Aí o último aqui, ó, é sobre esse comando. O show spanning tree VLAN alguma coisa. Eu não me lembro se eu falei dele ou não para vocês, eu devo ter falado. O cara quer saber o seguinte: por que esse switch que ele deu o comando não foi eleito como root bridge para VLAN 1? Ele quer saber disso. Aí ele coloca lá, primeiro, se um cara não é eleito como root bridge, tem alguma coisa a ver com o número de interface que está conectada para o root? Não. Root bridge tem a ver só com o bridge priority e o MAC address, mais nada. Então, esse aqui não tem nada a ver. Depois ele fala, está rodando o RSTP enquanto o root bridge está rodando 802.1b. Não dá nem para olhar isso aqui. Esse comando nem mostra isso. Tchau. Foi para a fita. Possui um endereço MAC maior que o root bridge eleito. Aqui ó, nesse comando o segredo é o seguinte, ó. Em cima é quem é o root. E embaixo é você. Se aqui em cima for igual aqui embaixo, você é o root bridge. Se for diferente é porque um outro cara é root. Esse é o MAC do root bridge e esse é o teu MAC. Tá? Se você for olhar aqui, ó, o MAC do root bridge, ele é maior do que o teu MAC. E ele falou que você possui um endereço MAC maior do que o root bridge. Na realidade, o teu MAC aqui ó, é menor do que o MAC do root bridge. Só nos deixa a alternativa D. Possui um bridge ID maior que o do root bridge. Aí sim, né? O bridge ID desse cara aqui ó, é 2048,
204810008 blá blá blá, e desse cara é 32769 008 blá blá blá. Agora sim, né? Esse cara aqui, ó, tem um bridge ID maior do que o do root eleito. Beleza? O segredo desse comando é aqui, ó, né? Em cima é o root, e embaixo é você. E ele não te fala se você é o root ou não. Se esse valor aqui, ó, do MAC for igual ao teu, você é o root. Se for diferente é porque é um outro cara que é o root. Entendeu o comandinho aí? Alguma dúvida aí, pessoal, nos exercícios? Tranquilo? Então vamos tentar fazer. Deixa eu mostrar para vocês alguns comandos do switch. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Eu dei o clique aqui agora. Aí vocês me avisam aí se a tela for compartilhada ou não. Vocês não devem nem ter recebido ainda a mensagem. E pensou demais. Tá recebendo agora? Agora o meu falou que fez. No meu, pelo menos, deu sucesso. Vocês estão vendo a minha tela do put aí com o switch na ponta? Então, ó, eu estou usando aqui, ó, um 2960, tá? Que está aparecendo nesse vídeo aqui, ó. Eu conectei algumas portas nele e vou fazer alguns comandos para vocês darem uma olhada. Esse 2960 ele tem, desculpa, um 2950 24 portas. E ele tem ainda duas portas giga aqui no final para você fazer uplink. Eu estou conectado nele aqui, ó, um switch. Tem mais um roteadorzinho da Cisco aqui conectado nele. E algumas portas conectadas para a gente dar uma olhada aí no funcionamento, tá? Então eu vou começar aqui, ó, com um comando que é o show MAC address table. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, no meu show MAC address table, ele aprendeu bem pouca coisa, né? Porque eu tenho pouca coisa conectada nele. Então veja, ele deu aqui, ó, um monte de coisa que é interna da CPU. Ele até fala ali, ó, VLAN, que VLAN o cara pertence, qual é o MAC, o tipo e as portas. Então esse aqui, ó, pertence a todas as VLANs, é do tipo estático e pertence à CPU. Então quer dizer que isso aqui é coisa interna do switch. Aí eu tenho na porta, eu tenho na VLAN 1, eu só tenho uma VLAN configurada nesse cara, ele está zeradão, né? Eu tenho o MAC 00D65SC, plá plá plá, na porta 0/24. Eu tenho o MAC que começa 0014 na FAST 0/2.
e eu tenho o MAC 24B6 que está na FAST 0/1. Então a gente tem que lembrar que os MACs vão ficar vinculados a uma porta e a VLAN também, tá? Se eu quisesse saber se tem um roteador, um switch da Cisco, alguma coisa pendurada, eu dou um show CDP neighbors. Aí o cara falou para mim aqui, ó, que eu tenho um Cisco 831 na porta 0/24. E ó o loop de camada 2 aqui, ó. Eu tenho um switch na FAST 0/3 e um switch na FAST 0/2, que na realidade eu fiz um loop ali, ó, só para mostrar para vocês esse cara em loop, tá? O Spanning Tree não desabilitou porque eu coloquei aquele Spanning Tree Port Fast em todo mundo. Então essa é a encrenca que acontece quando eu coloco o Spanning Tree Port Fast e aí o Spanning Tree não age naquela porta e as portas sobem mesmo que esteja em loop. Beleza? Então com isso, ó, se eu quisesse saber mais alguma coisa, eu poderia dar um show CDP neighbor detail. Aí o cara dá o detalhe, ó. Do 831, ó, consegui um IP dele. E do switch, ó, o switch aqui ele não tem nenhum IP configurado, tá? O switch de baixo também, que é o mesmo switch, né? Ele não tem nenhum IP configurado. Eu sei que é o mesmo switch porque eu conectei as portinhas, né? Beleza? Se eu quiser ver a configuração, show, running configuration, ó, vamos dar uma olhada como é que está a configuração das portas. Primeiro, ele vem aqui, ó, Spanning Tree Mode PVST, tá? Então eu estou como per VLAN Spanning Tree, o 802.1D, o normalzinho, ó. Minhas interfaces, vem da interface 1 até a 24. Depois a gente tem as gigas. Olha aqui ó, na interface 24 eu coloquei Speed 10 Duplex Half, porque o meu roteador que está configurado com ela é só Half Duplex. E a VLAN 1, que é a VLAN de gerenciamento, não tem nada configurado nela. Então esse switch está zerado, né? Parte de telnet aqui eu não tenho nada configurado nesse cidadão. Não tenho porcaria nenhuma nele configurado. Beleza? Se eu quiser ver VLAN show, VLAN brief, tudo quanto é VLAN, tudo quanto é porta está na VLAN 1, tá? Então aqui ó, VLAN 1 é default, todas as portas estão na VLAN 1. Vamos criar uma VLAN, conft VLAN 10 name dados. E vamos dar aqui um VLAN 20 name voice. Se eu der um end e de novo um show VLAN brief, agora ele mostrou para mim aqui, ó, VLAN 10 dados, VLAN 20 voice, só que não tem nenhuma porta aqui, ó. Não configurei nenhuma porta, né? Vamos entrar, por exemplo, aqui, ó, conft interface range fast 0/1 espaço traço espaço 10 switch port mode access. Eu entrei na switch port mode access assim, switch port access VLAN 10 switch port voice VLAN 20. Agora sim, né? Coloquei as 10 portas lá, ó. Uma nas VLANs de voz 10 e VLAN de dados 20. Ó. Vamos dar de novo o comando show VLAN brief. Ó, aqui, ó. As portas de 1 até 10 agora estão na VLAN 10 e na VLAN 20, né? Para dados elas estão na VLAN 10, está aqui ó, de 1 até 10, e VLAN 20 de voz também de 1 até 10. E da VLAN 1 aqui, ó, sumiram elas, né? Elas foram para a fita, elas não existem mais na VLAN 1. Beleza?
Você pode colocar na VLAN de voz e VLAN de dados, né? Aqui eu coloquei, ó. Elas estão aqui ó, na VLAN de voz e dados ao mesmo tempo. Agora, é assim, ó. VLAN de voz e VLAN de dados como se fossem duas VLANs separadas. Ela pode estar, uma porta pode estar na VLAN de dados e uma porta pode estar na VLAN de voz, tá? Agora, eu não posso colocar, por exemplo, a porta 1 na VLAN de dados 10 e na VLAN 1, que é a default. Isso não dá. Tá? Na VLAN de dados, a porta só tem que estar vinculada a uma VLAN. Não pode estar vinculada a mais VLANs. Você está perguntando se você pode só vincular a VLAN de voz? Pode. Se você vai ter só telefone IP na ponta e não vai ter computador, você pode. Aqui, por exemplo, ó, conft intf0/16, por exemplo. Switch port mode access. Switch port voice VLAN 20 que a gente colocou, né? Só que vai acontecer uma coisa, né? Se você não colocou nada, aquela VLAN 20, a porta 20 vai estar na VLAN 1 e vai estar na VLAN 20 também aqui, né? Opa, fiz alguma besteira? Show run int f0 barra... Ah, não, 16, né? Então veja aqui, a porta 16, ela está na VLAN 1, porque eu não falei nada para ela, ela continua na VLAN 1. E ela está na VLAN 20 também, que é a VLAN de voz. Não tem vantagem e desvantagem, entendeu, Antônio? Assim, ó, se eu tenho telefone IP, eu tenho que usar a VLAN de voz. Se eu não tenho telefone IP, eu uso só a VLAN de dados. É uma regra, né? Se eu tenho um telefone IP na ponta, eu tenho que usar a VLAN de voz para ele. E a VLAN de dados para o computador que vai estar ligado nele. Se eu não tenho telefone IP, eu só uso a VLAN de dados. Eu não uso a VLAN de voz. O Ricardo perguntou, esse tipo de VLAN é só de acesso? Qual VLAN você está falando? É que a VLAN não é de acesso, né? VLAN não dá para classificá-la como acesso ou como... Não existe isso, né? A VLAN é uma VLAN. É um domínio de broadcast. Entendeu? Então, tipo, a VLAN de voz e a VLAN de dados, elas são VLANs. Agora, a porta, sim. A porta, quando eu estou ligando um telefone IP ou um computador na ponta, a porta tem que ser de acesso, né? Uma porta access. A porta é access, que está na VLAN de voz. E mesmo assim, ela trafega as informações da VLAN de voz com marcação de quadro, tá? É assim que funciona. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos dar um conft. Vou entrar na int f0/24. Switch port mode trunk, ó. Configurei um trunk. Essa interface vai ficar down, será? Vamos ver se ela sobe. Subiu. End. Agora vamos dar um comando. Show VLAN brief. Ó. Olha aqui, ó. A 24 estava na VLAN 1, né? Ela sumiu. Não está mais na VLAN 1 e não está em nenhuma outra VLAN. Se você der um show VLAN brief e a porta não aparece, é porque essa porta provavelmente é um trunk, tá? Porque o trunk, ela pertence a todas as VLANs. Então, ela some daqui. Aí você consegue ver ela no comando show interfaces trunk. Aí ela aparece aqui, ó. Fast 0/24 como on in trunking. Ela está encaminhando das portas das VLANs 1 até a 4094. Nesse momento ela está deixando passar as VLANs 1, 10 e 20, porque são as VLANs que a gente tem. Tá? Está deixando passar as VLANs 1, 10 e 20, que são as que a gente tem.
Então, quando se cair num exercício, um show VLAN brief, e ele perguntar por que que uma porta não está no comando, não está porque ela é um trunk, tá? E se um exercício perguntar qual o comando que eu posso ver o estado se a porta virou trunk ou não virou, é o comando show interface trunk. Beleza? Deixa eu ver se tem mais um comando aqui nesse cara que a gente pode usar, que é interessante. Ah, claro. Show VTP status. Ó, show VTP status. Tipo de VTP, versão 2. Revisão 2. Se eu tiver alguma revisão diferente, ele vai dar pau, né? Se eu tiver uma revisão maior, se eu pegar um switch com revisão maior, todas as VLANs de switch vão ser desabilitadas. Operação do VTP, servidor. E ele está falando que o pruning, blá blá blá, está disabled. E aqui embaixo ele está mostrando quem está mandando na configuração. Ó, tá tudo 0000, é porque eu só tenho um switch aqui. Eu não tenho mais nenhum switch nesse cara, então ele dá tudo 0000. Tá aqui, ó, no valid interface found. Eu não configurei nem o IP de gerenciamento desse switch, né? Não configurei nada nesse cara aqui. Mensagem de erro. Mensagem de erro esse cara não vai conseguir dar pra gente. Porque eu não tenho um outro switch ligado na ponta. De configuração, mensagem de erro que pode dar, que é cobrado no CCNA, é só o mismatch de VLAN ativa. Mas provavelmente eu não vou conseguir fazer esse cara dar esse erro, porque eu não tenho um outro switch. Mas a gente pode fazer isso com o Packet Tracer, tá? Deixa eu ver um negócio aqui nesse roteador. Esse cara não faz. Esse cara aqui não tem o comando encapsulation. Ele não faz. Esse roteadorzinho aqui é safadinho. Ele não faz VLAN. O comando mais. A única mensagem de erro que pode aparecer é a questão do mismatch relacionado à VLAN ativa, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer isso aqui rapidinho para vocês verem. Espera aí que eu vou ter que abaixar aqui. Cadê meu Packet Tracer aqui? Cisco Packet Tracer 533. Se ele abrir, né? Deixa eu colocar aqui, ó, um switch, 2 switches, cabo automático, beleza. Agora vamos pegar esse cara aqui, ó, enable, conft int f0/1 que está conectado, né? Switch port mode trunk. Agora sim, aquele comando da switch port trunk native VLAN. Tem que criar uma VLAN primeiro aqui. Exit, vou colocar aqui a VLAN 10. Agora sim, int f0/1 switch port trunk native VLAN 10. Ó, coloquei a VLAN 10 como ativa. Agora vamos pegar o outro switch aqui, ó. Enable conft int f0/1 switch port mode trunk. Esse cara tá como VLAN ativa a VLAN 1, né? Então agora aqui, ó, nesse switch eu tenho a VLAN 1 como nativa
E nesse switch aqui a gente tem a VLAN 10 como nativa, né? Tá lá, ó. Ó a mensagem de erro aqui, ó. Essa é a mensagem de erro que dá quando você coloca a VLAN nativa errada. CDP4, veja que é o CDP que está pegando, né? CDP4, Native VLAN Mismatch. Native VLAN Mismatch, Discovered on Fast Ethernet 0/1, 1. With Switch Fast Ethernet 0/1, 10. Quer dizer o quê? Você está como VLAN 1 e você está recebendo VLAN 10. Então, esse aqui é o erro que está dando. Tem que lembrar disso, né? Se cair um dia essa mensagem aqui, que eu nunca vi cair, mas ó, isso aqui é o que você esperava, isso aqui é o que você está recebendo. Ó. Quer matar o problema? Entramos aqui ó, nesse cara, conft int f0, opa, int f0/1, switch port, trunk, native VLAN 10. Agora, esse cara não vai dar mais aquele erro, né? Switch 1, é isso aí. Spanning tree, unblock, blá blá blá. Consistência da porta, restored. Então a porta até estava com alarme, né? Se você lembrar ali, ela estava laranjadinha. E agora ela ficou verdinha aqui, ó. Então resolveu o problema mudando a VLAN nativa. Então ela estava laranjada, mostrando pra gente que ela estava com um alarme, né? Que ela estava com um problema. E aquele mismatch ia ficar gerando indefinidamente. Beleza? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Vamos dar aquela paradinha pro intervalo? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar que eu tô aqui e respondo. É isso aí, o Ricardo perguntou lá se os dois switches estão como server, se a criação de VLAN não vai interferir. Ó, o que acontece é o seguinte, tudo quanto é switch da Cisco vem como server. Se você coloca um monte de switch como server, vai acabar dando algum problema, uma hora ou outra, porque uma hora ou outra um cara vai ter um número de revisão maior que o outro. Mas eles funcionam bem, eles funcionam todo mundo como server, é para funcionar, foi projetado para não dar pau, tá? O correto é o quê? Quando você coloca a switch não vai usar VTP, é colocar o switch como... Deixa eu pegar aqui o meu packet tracer, é colocar isso aqui, ó, né? conft VTP mode transparente, tá? E aí no outro cara também, se eu não quero usar, eu coloco VTP mode transparente. Opa, mode não, né? Mode transparente. Agora sim, agora eu não vou ter mais nenhum problema, ninguém vai interferir em ninguém, porque os dois agora eu coloquei como transparente. Agora, se eu quiser usar o VTP, aí eu defino um como servidor e o resto eu defino como cliente. Aí eu vou criar as VLANs só no servidor, né? Beleza? Então vamos dar a nossa paradinha. Que horas são agora? 9h05. 9h15 a gente volta do intervalo, beleza? Aí a gente volta com a parte de WAN. E claro, se tiverem alguma dúvida de LAN, a gente pode ainda tirar um pouquinho no começo depois do intervalo. Então até 21h15.